Olá, somos alunos da Universidade Federal do Pará, campus Salinópolis. Estamos cursando a disciplina de Prática Pedagógica em Física 1. Hoje vamos estudar o movimento circular uniforme. Este movimento é pertencente à área da física, à cinemática. E vamos ao vídeo para aprender um pouco mais sobre esse movimento. Introdução: movimento circular uniforme. Como podemos ver na tela, o ponto material estará em MCU quando sua trajetória for uma circunferência e sua velocidade constante com o decorrer do tempo. Bom, a importância do estudo desse movimento, ele vai estar na compreensão do funcionamento de motores, sistemas compostos por engrenagens e rodanas, podendo também ser aplicado até no movimento de satélites naturais e também artificiais. Tá? O movimento circular, ele vem ocorrer quando uma força de módulo constante é aplicada em uma direção perpendicular à velocidade de um móvel, de forma que o módulo dessa velocidade ele vai se manter constante, alterando somente sua direção e seu sentido. Bom, a força que será aplicada neste caso é denominada força centrípeta. Para que seja melhor entendido, o movimento circular ele é dividido em duas partes. A parte angular e a parte espacial. Enquanto o móvel desloca-se no espaço, o ângulo formado em relação ao seu eixo de rotação também vai variar. Por isso, tá? Ao tratarmos de movimento circular, falamos de um conceito como deslocamento angular e velocidade angular, ok? E vamos observar aqui na figura abaixo. A figura mostra a trajetória de um móvel que executa um movimento circular uniforme, ou seja, ele vem com a velocidade tangencial v constante. Caso sua velocidade apresente aceleração ou desaceleração constante, o movimento executado por esse corpo é circular uniformemente variado. Agora vamos estar utilizando na aula de hoje um experimento sobre movimento circular uniforme. Vamos estar utilizando, como vocês já viram, uma garrafa com água, uma caneta, um prato plástico, um canudo com uma bexiga já presa com a fita e uma régua para medirmos o raio, tá? Vamos estar pregando o canudo com o balão aqui no prato, tá? Com a fita. Tá? Logo vamos pegar a caneta e furar ao meio do prato. Vamos estar abrindo a nossa garrafa com água. E está colocando aqui dentro. Então, vamos assoprar no canudo. E soltar. E aconteceu, né, como vocês puderam ver, o movimento circular uniforme. Bom, a função que vamos estar usando é a função elétrica, tá? Neste experimento, chamado ômega. Bom, que vamos utilizar
ΔΦ sobre ΔT. A medição do nosso o valor do nosso ΔΦ vai estar em 8 radianos e o nosso ΔT vai estar em 2 segundos, tá? Com isso, 8 sobre 2 vai estar tendo como resultado 4 radianos por segundo. Isso foi o nosso resultado do nosso experimento, a qual foi preciso medir o nosso raio, né, que utilizamos a nossa régua. Bom, e esse foi nosso experimento sobre o movimento circular uniforme. Angular. O enfoque angular é o estudo descritivo dos movimentos por meio das grandezas escalares, espaço, velocidade de escala média e velocidade de escala instantânea e aceleração escala média e aceleração escala instantânea. Podemos dizer que esse é o espaço linear. Velocidade média e velocidade instantânea são as velocidades escalares lineares e aceleração média e aceleração instantânea são acelerações escalares lineares, respectivamente. Ao estudarmos o movimento circulares, temos que aplicar suas definições. Grandezas escalares angulares, isto é, grandezas escalares definidas, direta ou indiretamente, a partir de medidas de ângulos. Expressando a medida de um ângulo em graus e principalmente em radianos. Um grau é um ângulo que corresponde a 1 sobre 360 volta de um ângulo de uma circunferência que possui de uma volta completa. Um radiano é a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco cujo comprimento L é igual ao raio. Um radiano corresponde respectivamente a 57 graus. Decorrendo da definição do radiano, que um ângulo central qualquer que é dado por θ fica determinado em radianos pelo quociente do comprimento do arco que ele enxerga, L pelo raio da circunferência. Pelo raio da circunferência. Por exemplo, se um raio de uma circunferência for igual a 10 cm e o comprimento L do arco for igual a 30 cm, temos então, usando a relação θ igual, que θ é o valor que a gente quer saber do ângulo em radianos, é igual dado pela relação pelo comprimento sobre um raio. Temos então que o comprimento é 30 cm e o raio é 10 cm. Temos então que θ é igual a 3 radianos. Nós podemos também observar que a unidade de radiano ela não tem nenhuma dimensão, ou seja, unidade física, uma vez que ela corresponde ao quociente de um comprimento por outro comprimento, que resulta em um número puro. Critérios adotados para determinar um ângulo. Para nós determinar um ângulo, nós vamos usar a relação θ é igual ao comprimento L pelo raio R. Θ ele vai ser em radianos, tá? O perímetro comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. Convertendo para radianos, um ângulo de uma volta 360, temos então que 2π vezes, usando a relação a 180 sobre π, é igual a 2π vezes 180 sobre π, cancelamos o π aqui na frente, o π aqui embaixo, e o que vai ficar então, vai ficar 2 vezes 180 graus, que é 360 graus. Usando lá a fórmula para determinar um ângulo, que π é igual ao comprimento
pelo raio, o comprimento ele está aqui dizendo que é 2πr. Temos então 2πr sobre π. Cancelamos os dois, o raio, em cima, tanto em cima quanto embaixo, cancelamos. E θ, temos então que θ é igual a 2π radianos. Exemplos. Π radianos é igual a 180. Vamos lá fazer então. Π vezes 180 sobre π igual a π vezes 180 sobre π, cancelamos o π, os π aqui, e o que vai nos restar só é os 180. Então π radiano é igual a 180 graus. Π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Π sobre 2 vezes 180 graus sobre π é igual a π sobre 2 vezes 180 graus dividido por π. Cancelamos o π, tanto no numerador quanto no denominador. E temos então 1 sobre 2 vezes 180 graus. Temos então que π sobre 2 vezes 180 graus sobre π. Aí nós vamos simplificar essa expressão aqui utilizando o máximo divisor comum entre esses dois números que seja, ou seja, o número 2. Vamos simplificar isso por 2. Temos 2 dividido por 2 vai dar 1. E cancelamos o π aqui, desculpa. Cancelamos os π. Dividindo aqui vai ficar 2. Agora vamos falar um pouco sobre velocidade angular. Aqui temos alguns exemplos. Bom, estudamos em movimento uniforme o conceito de velocidade escalar, que é a rapidez com que uma partícula se movimenta ao longo de uma trajetória conhecida. Agora vamos estudar o comportamento de uma partícula que se movimenta ao longo de uma circunferência, descrevendo seu movimento circular, como vocês podem observar nas imagens a seguir. Sobre a roda gigante, o movimento da Terra e o peão. Eles descrevem um movimento circular. No caso, eles vão fazer um movimento ao longo de uma circunferência, como eu acabei de falar. Bom, a velocidade angular é uma grandeza que se mede a rapidez com que é feito um percurso em sentido circular. Ela é representada pela letra grega ômega minúscula. Bom, como calcular a velocidade angular? Para calcular a velocidade angular, é preciso dividir o deslocamento angular pelo tempo. A fórmula para medir a velocidade angular é ômega igual a delta por delta t, onde ômega vai ser a velocidade angular média, delta a variação de deslocamento angular e delta t vai ser a variação de tempo. A unidade do Sistema Internacional, SI, é radiano por segundo, cujo valor é aproximadamente 57,3. A volta de uma pista completa tem um ângulo de 360 graus, que equivale a 2π radianos. A unidade de medida não padroniza pelo CI. É o RPM, rotação por minutos. Na prática, muitas vezes é utilizado o RPM. Tendo em conta que delta é igual a 2π e delta t é igual a t, podemos resumir essa fórmula a ômega igual a 2π sobre t. Bom, a relação de velocidade escalar e velocidade angular, existe uma importante relação matemática entre a velocidade angular e a escalar, ou velocidade linear, como muitos preferem falar.
A relação ela pode ser escrita da seguinte forma: V igual a ômega vezes R, onde R é o raio da trajetória descrita pela partícula. Bom, vamos ter em conta que V é velocidade escalar linear, ômega vezes R é a velocidade escalar angular. Tendo em conta isso, nós temos uma relação entre velocidade escalar e a velocidade angular. Existe uma importante relação matemática entre a velocidade angular e a escalar, ou velocidade linear, como muitos preferem falar. A relação ela pode ser escrita da seguinte forma: V igual a ômega vezes R, onde R é o raio da trajetória descrita pela partícula. Bom, vamos ter em conta que V é velocidade escalar linear, ômega vezes R é a velocidade escalar angular. Tendo em conta isso, nós temos uma relação entre velocidade escalar e a velocidade angular. Período e frequência. É notável que em nosso cotidiano seja fácil verificarmos objetos e corpos que descrevem um movimento circular. Bom, por exemplo, a roda de uma bicicleta, o movimento de um catavento, polhas do motor e etc. Com isso, podemos dizer que o movimento circular é um dos estudos mais importantes, pois a grande maioria das máquinas que usamos, ela vem se basear nesse tipo de movimento. Bom, e a frequência e o período são grandezas físicas escalares que se relacionam com a rotação de objetos que executam um movimento circular e com a produção de ondas. As duas grandezas relacionam-se matematicamente de modo em que uma é o inverso da outra. Frequência. A frequência é definida com o número de voltas realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo determinado. Também pode ser definida como a quantidade de ondas geradas em um tempo específico, Como temos o exemplo aqui no nosso slide, que F é o número de voltas ou oscilação por intervalo de tempo, tá? Uma unidade de medida muito comum para a frequência é a rotação por minutos, RPM. Um objeto que executa movimento circular a 60 RPM, por exemplo, completa 60 rotações por minuto. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade, o SI, a unidade que define a frequência e a rotação por segundo, definida como Hertz, essa unidade de medida é uma homenagem ao físico alemão Erich Rudolph, que desenvolveu trabalhos relacionados com a radiação eletrônica. Um objetivo que executa o movimento circular com a frequência de 60 Hz, por exemplo, completa 60 rotações, em cada segundo. A transformação entre unidade de Hertz e RPM é feita pela multiplicação ou divisão dos valores por 60, pois 1 minuto corresponde a 60 segundos. Período. Período é um tempo necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta.
conclua essa volta. No caso da geração de ondas e o tempo necessário para que a onda seja formada. De acordo com o sistema de unidade SI, a unidade medida por período é segundos. E podemos ver aqui nessa tabelinha, no nosso slide, movimento e período. O exemplo de movimentos e de um período de cada um. A translação da Terra, 365 dias. A rotação da Terra, 24 horas. Volta completa do ponteiro das horas, 12 horas. Volta completa do ponteiro dos minutos, 1 hora. Volta completa do ponteiro, 2 segundos, 1 minuto. Bom, e esses são exemplos do período. Aí aqui temos um exemplo de período e frequência de um movimento, né? Nessa imagenzinha que nos mostra. Período e frequência, como já foi dito, são duas grandezas físicas relacionadas ao movimento, né? Ou seja, de um movimento repetitivo. E essa aqui é um exemplo de uma imagem desse período e frequência que eles são opostos, mas eles se completam. Pode-se dizer. Boa noite. Vamos entrar agora para a parte das questões, né, atividades que estão relacionadas com o assunto que a gente está estudando, que é movimento circular uniforme. A primeira questão diz: devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar de 1.600 km por hora, aproximadamente, em relação ao centro da Terra. Sabendo disso, qual o valor do raio do planeta Terra? Nós vamos adotar o valor de π como sendo 3 nessa questão. Temos 5 alternativas. A letra A é 6.400 km, letra B 6.300 km, letra C 4.600 km, letra D 5.600 km e letra E 460 km. Logo abaixo da nossa questão, a gente tem uma figura que representa o planeta Terra. A faixa preta significa a linha do Equador e do centro à extremidade da nossa circunferência a gente tem o raio. E é isso que a questão está pedindo, né? Qual o valor do raio do planeta Terra? Não é isso que a gente vai resolver agora na nossa questão. A gente já sabendo, né, que a velocidade escalar ela é igual a 1.600 km por hora, como a nossa unidade de medida que a gente vai utilizar nessa questão, ela é km por hora, nós vamos utilizar a equação da velocidade linear ou velocidade angular, que ela é V igual a ΔS sobre ΔT, que é espaço sobre tempo. Sabemos que comprimento de um raio, de uma circunferência, vai ser sempre 2πr, nós vamos substituir. ΔS vai ser igual a 2πr sobre período, que é o tempo. Logo, sabemos que a velocidade que a questão já nos dá é 1.600 km por hora, nós vamos substituir velocidade por 1.600 km por hora, vai ser igual a 2πr sobre 24. 24 que é o período, que é o tempo. Por que 24? Porque é o tempo que a Terra leva para girar em torno do seu próprio eixo, que é a rotação da Terra. O que a gente vai fazer nessa questão? Como ela pede o raio da Terra, do planeta Terra, nós vamos substituir π por 3, que é o valor que nos dá na questão. 2π, como está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 2 vezes 3. 24 está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 1.600 km vezes 24 sobre 2 vezes 3 igual a R, que é o raio. Vamos multiplicar 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Nesse caso, temos 1.600 km vezes 24 sobre 6 igual a R. Vamos dividir 6 por 24 por 6, vai ser igual a 4. Aí temos 1.600 km vezes 4 igual a R. 1.600 vezes 4. Nossa, o trabalho que ia dar pra gente multiplicar, né?
Então, o que eu fiz? Vamos fazer de uma forma bem e simplificar para ficar bem mais fácil da gente resolver a questão. Então, vamos simplificar. O que eu coloquei? 16 vezes 100 quilômetros, que é a mesma coisa que 1.600. 16 vezes 100 é a mesma coisa que 1.600. Ficou 16 vezes 100 quilômetros vezes 4, que é igual a R. Nesse caso, a gente vai multiplicar 16 por 4, que vai ser igual a 24, vezes 100 quilômetros, que é igual a R. Vamos multiplicar 64 por 100, que vai ser igual a 6.400 quilômetros, igual a R. Nesse caso, o valor do nosso raio vai ser igual a 6.400, que é a alternativa A da nossa questão. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz: uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro e realiza uma volta em 0,05 segundos. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Nesse caso, a gente vai ter 5 alternativas novamente. Letra A, 12 metros por segundo, 14 metros por segundo, 16 metros por segundo e 18 metros por segundo, 20 metros por segundo. Vamos para a nossa resolução. Ele nos diz que o diâmetro é igual a 30 centímetros. Nesse caso, o que eu fiz aqui? Sabemos que do centro à extremidade da nossa circunferência nós temos um raio. E do centro até a outra extremidade temos dois raios. Nesse caso, o diâmetro ele vai ser igual a 2R. E o que vamos fazer nessa questão? Vamos dividir 2 por 30. Nesse caso, o diâmetro é igual a 15 centímetros. É essa informação que nós vamos utilizar nessa questão. Temos duas fórmulas para utilizar nessa questão, que é a primeira, que é V igual a 2πr vezes F, que é F de frequência, e também podemos utilizar, sem nenhum problema, a equação da velocidade linear ou velocidade angular, que ela é a mesma que nós utilizamos na questão anterior, que é V igual a 2πr sobre o período. Nós vamos utilizar essa mesma fórmula. O que nós vamos fazer aqui? V vai ser igual a 2π. O R, que é o raio, nós sabemos que ela é igual a 15 centímetros. Nós vamos substituir sobre o período, que é o tempo. O tempo que nos dá na questão é de 0,05 segundos. E a gente só substitui aqui na equação. Logo, como a questão pede, né, metros, tá nas nossas alternativas, nos dão metros por segundo, nós vamos ter que transformar centímetros em metros, porque seria errado nós colocarmos centímetros na nossa resposta. Seria muito errado, então a gente vai ter que transformar em metros. Mas como faz para transformar em metros? Só dividir por 100. Nós vamos transformar em metros. Nesse caso, vamos colocar V igual a 2π vezes 15 centímetros, dividido para 100 e dividido para 0,05. 100 dividido para 15 vai ser igual a 0,15. A gente já coloca o M, porque a gente já fizemos a nossa transformação de centímetros para metro. Aí vai ficar V igual a 2π vezes 0,15 metros sobre 0,05 segundos. 0,05 dividido para 0,15, 0,15 dividido para 0,05 vai ser igual a 3 metros por segundo. Nesse caso, fica V igual a 2π vezes 3 metros por segundo. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Então, vai ficar V igual a 6π metros por segundo. Sabemos que o valor do π que ele nos dá já é 3. Então, a gente vai substituir e vai ficar V igual a 6 vezes 3 metros por segundo. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 metros por segundo. Essa é a alternativa D da nossa questão. Então é isso. Espero que vocês tenham
compreendido. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo em si, o assunto, o conceito, o que é movimento circular uniforme. Obrigada.